está dando uma entradinha. Só um minutinho, professor. Só um instantinho. Tranquilo. Claro. Vamos ver. Que eu estou entrando aqui no Drive. Aqui. Tá. Só deixa eu aproveitar uma coisa enquanto você pediu esse minutinho. Professora, não é porque eu sou voluntário que vai parar de pedir, solicitar as coisas, hein? Fica Continua tranquilo. normal. Não, porque já teve professor que saiu da escola que quando descobriu que era voluntário parou de pedir. Parou de, tipo, ô grande, me dá uma força aqui, me dá ali. Tipo, não faz sentido para mim, porque já era antes, agora que você sabe, mudou o quê? Eu só tô dando esse toque porque eu lembrei que toda vez agora que eu falo que o professor me pergunta, eu já falo, ó, continua igual, tá? Mas eu acabo que para mim a disciplina não tem muita demanda mesmo, né? A gente não... Pelo menos o jeito que eu faço aqui é muito raro, né? Sim, Tem uma coisa... Eu estou pensando aqui o que fazer, porque eu não sei, né? Hoje, como é feriado, acho que muita gente acabou desencanando de aparecer. Então, Mário, você tem praticamente uma aula particular, mas eu acho que se tiver só você, eu vou fazer ela mais curtinha, a gente fala do seu projeto até esgotar, e aí eu uso esse tempo para poder dar feedback. De repente, Boa. para os alunos mandarem os projetos, né? Eu conseguir ler fora do horário da aula. Claro. E dar esse feedback. Ah, Quer contar, Mário, como é que está o seu projeto? 29. É que eu estava vendo aqui que a primeira tentativa para mim entrar no Drive aqui, ela foi negada. Deixa eu ver. É o que foi criado para nós. Eu estava só vendo se é porque ontem eu andei fazendo uma limpa dos históricos de acesso que a gente faz pelo Google, se por um acaso isso tinha comprometido, mas não, agora já estou acessando aqui. Bom, estou indo lá, então, na minha pasta. Estou indo na minha pasta lá, Mário. Bom, eu cheguei a fazer no fim de semana antes da minha cirurgia, com auxílio do Henrique, a primeira entrevista do meu TCC, né? Que ela já havia sido marcada. Né? Você fez com quem, Mário? Hã? Você fez com... Era um veterinário? Eu contei com o auxílio do Henrique, que ele foi uma das pessoas que se prontificou a auxiliar no meu projeto, né? Assim como o Grande na parte de edição, nos momentos, tal, né? Então, como essa foi a primeira filmagem, e as coisas aconteceram meio correria, porque eu já tinha acertado num sábado para ocorrer com o personagem, que é o Onir, que é o dono da cabra. Então, mas ele depois me notificou que houve um imprevisto e ele remarcou para o domingo. Então, com isso, eu tive que estar se articulando, vendo com o Henrique, perante ele me ajudar, arrumando o microfone de lapela, vendo o detalhe de uma filmadora também, e até que conseguimos providenciar isso, meio que nas correrias, e ele lá esteve comigo no dia para fazer essa primeira entrevista. Então, pelo menos lá, deu para perceber que, apesar de muito na base do improviso, tal, porque é diferente você estar indo no local e se deparando já com um set de filmagem todo preparado, e indo no local que você pela primeira vez esteve, e ali num bater de olho você não tem muito tempo para assim identificar qual o melhor local para você para você se posicionar para a pessoa estar ali, sentada, fazendo, e
fornecendo a entrevista, respondendo as perguntas, sabe? Então, é um desafio, mas é válido a coisa, né? Então, com isso, ele se atrasou um pouco, porque ele, como ele é um feirante, ele é vendedor de banana, e o pessoal até o conhece lá como Onir Bananeiro, né? Ele fica bem ali, numas travessas ali para cima da Escola Livre de Cinema ali, é ali que ele fica, né? Então, com isso, ele se atrasou um pouco, mas depois logo chegou, né? Vindo da feira, e, e com isso, eu e o Henrique já estávamos lá no portão aguardando. Bom, o que eu queria estar vendo com você, professora, que dentro do processo de roteiro, o que você me recomendaria assim? Eu espero já ter, eu precisaria realmente já estar com os outros meus 3 personagens entrevistados para começar a trabalhar na elaboração do roteiro, uma vez sendo de um documentário, ou eu já posso apenas com o material que eu já tenho, como já da primeira entrevista, estar trabalhando nele, e mesmo que se não for no processo de edição, se é a primeira que eu vou começar por ela, certo? Mas eu já tenho ele ali feito. O que você poderia me dizer, então, Cláudia? Porque eu já tenho ali na minha pastas ali alguns materiais ali que eu já fiz mais ou menos esquematizado, algumas fotos, tudo, né? Eu já levei em conhecimento da professora da Carla também, como que eu pretendo fazer, tal, né? Porque eu tive já conversando com o Grande também, eu quero fazer assim, em algum momento, não se estendendo mais de 5 minutos de entrevista. O Donir provavelmente vai ser que tenha mais tempo, e os outros demais, a não ser da veterinária, que eu tenho também ela, né? Que eu também quero ver se eu consigo pegar também 5 minutos. Os outros demais, vou ver se no máximo até 4 minutos eu pego assim de entrevista, né? Porque eu quero que tenha também um espaço de tempo para que entre uma entrevista e outra, no momento de edição, eu consiga assim estar mostrando também um, é, sendo algumas imagens, não as imagens, um pequeno videozinho de uns 10 segundos cada um, de uma pessoa, ou acariciando um animal, outra deitada, outra brincando, levantando ele, e cada uma com uma mensagem ali escrita, se referindo da importância do animal de estimação que ele faz ao lado de uma pessoa, e eu vou me atentar diante do que não foi assim frisado nas entrevistas, né? Mário, só Então, isso uma que eu pretendo. pergunta. É, eu lembro que o tema, né, que eu lembro lá que você trouxe no começo, tinha a ver com saúde mental. Continua sendo isso através da relação que as pessoas têm com seus bichinhos, é isso? Isso é o Esse é animal o de viés. estimação e a importância. E eu apenas eu resolvi fazer uma alteraçãozinha lá no que me motivou, a motivação disso tudo, que realmente foi a da minha cachorra, Julie, certo? Que foi ela, acima de tudo, que me motivou isso, porque eu senti realmente, através do vínculo de 14 anos ao lado dela, o que é esse apego, a importância, o que transmite de afeto, o carinho transmitido do animal de estimação estando ao seu lado. Tudo isso eu senti aqui, certo? E aí, então, a partir daí que me incentivou a estar fazendo isso, vendo o quanto ele é importante também na vida das pessoas, de um ser humano, independente da faixa etária que esteja. Tanto é que se tem também até mesmo tratamentos, né? Que são feitos também para pessoas adoecidas com animal,
Eu acho que Sim. você sabe também disso, né? Então, isso tudo são coisas, né, que eu Ó, o vou... roteiro, Mário, assim, para documentário, a gente não sabe exatamente o que a entrevista vai trazer. Então, diferente da ficção, que a gente já, né, escreve a história, os diálogos, já escreve o que vai ser filmado, no documentário, o que a gente faz antes, né, além de definir bem o tema, o recorte, o viés que você vai trazer, né, então, a linguagem. Então, dentro desse mesmo recorte, né, quero falar de bichinhos de estimação, da relação que as pessoas têm, do vínculo, né, a força desse vínculo entre os seres humanos e os animais, e seus bichinhos de estimação. Você pode fazer isso de diferentes formas, né, tem 1000 formas de fazer esse documentário com esse tema. Então, uma das formas que imagino que você esteja fazendo é você gravar depoimentos, né, das pessoas falando da sua relação com o animal, colocar cenas das pessoas junto com seus animais, né, algumas imagens que expressam esse afeto, né, e que mais, né, talvez, por que, por exemplo, você vai entrevistar essas pessoas? O que determinou a escolha dos entrevistados? Porque esse tema é um tema extremamente amplo, né? Você tem desde criança que tem muita gente tem bichinho de estimação. Então, assim, uma coisa que é uma curiosidade, qual é o critério que você utilizou para escolher quem são os seus entrevistados? São as histórias, por que você escolheu essas pessoas para entrevistar? Você está me fazendo essa pergunta agora? Uhum. Bom, uma de que eu vi, assim, eu tenho uma delas é minha cunhada e ela não tem só um, tem uns 3 animais de estimação. Então, ela foi uma das que eu peguei porque ela já muito tempo, desde a adolescência, tudo sempre teve um apego muito grande a um animal de estimação. Então, ela, como eu sabia que eu deveria ter uma pessoa para me falar sobre essa questão desse apego ao animal de estimação que veio de lá desde pequena, desde antes solteira, quando morava com os pais. Eu escolhi uma pessoa que eu fiquei na dúvida, ou se eu pegava uma veterinária ou uma psicóloga diante das conversas que andei tendo nas aulas e algum professor, em algum momento, me disse que seria importante também, se eu não só pegasse a pessoa entrevistada, mas também ver aquele outro lado também da importância na saúde mental, ou por através de uma entrevista com uma psicóloga ou com uma veterinária também. Porque a veterinária, inclusive, vai ser a oportunidade de eu até pegar via ela, de ela me dar, me falar um pouco a respeito, inclusive, eu não sei se você sabia que existe uma lei federal contra a questão do abandono do animal de estimação, certo? Que é uma coisa que é crime, certo? E isso pouca Sim. gente tem conhecimento disso. Então, ela seria uma oportunidade de frisar a respeito. Fora isso também, que eu tenho até a oportunidade de, através dela também, que ela me aborde alguns momentos sobre como que tem crescido tanto o número de abandono de animais de estimação também. Então, ela seria uma pessoa que pode me falar também Então, tem uma sobre coisa isso. aí, um conselho, tá, Mário? Esse filme é um curta, né? É um curta-metragem, Não, certo é ou um não? documento, é um doc, né? Mas ele vai ser. Qual é a duração dele, a extensão dele? Você está pensando que média, longa, curta? Não, mas por quê? Mesmo com doc também tem essa de média, longa, curta? E eu tive Não, se tipo... isso. Não, Ah, assim, você pode partir já de um formato, quero fazer um curta, quero fazer. Ou você parte de um material e vê ele montado o tamanho que ele vai ter. Né? não, eu já tenho em vista isso, já andei conversando com o Grãe, mais ou menos, com alguns professores. Ele não vai ultrapassar ali 22, 24 minutos. Né? Eu vou fazer o possível até para ver se eu consigo fazer em 20 minutos ele.
Tá. Porque, olha só, você tem um recorte que já é um recorte bastante amplo, né? Mas que já é um recorte, que é a relação, a intimidade que se cria, né? Inclusive como é uma forma de terapia, não só, mas também com esse aspecto terapêutico, da relação entre humanos e seus animais. Se você começar a colocar coisas, outros temas, como abandono de animais, tudo bem, faz parte, né? Isso às vezes vai ser dito no meio da entrevista, tal, mas toma cuidado para a conversa não ser sobre animais de estimação e todos os temas que animais de estimação podem fomentar. Para não fugir muito Então, do foco, você fala assim? para não fugir do foco, porque você determinou, e é muito interessante, que o foco é a relação. Sim. Né? O que gera essa amizade, essa cumplicidade, né? Esse vínculo que se cria entre o animal e o dono, né? A pessoa que cuida. Inclusive, não só animais que a gente está acostumado, né? Como gato, cachorro, mas tem gente que desenvolve esse Outros vínculo. animais, até peixe Né? também, até um pássaro, pode ser também, né? Por isso que naquelas... nos momentos... Eu não sei como é que eu devo falar isso quando, no intervalo entre um personagem e outro, eu vou mostrar ali alguns pequenos videozinhos de 10 segundos. Eu esqueci como é que se usa, sem interrupção, que eu abranjo assim. Mas é coisas assim, curtinhas, certo? Já tem umas mensagens separadas. Eu só estive pensando também no seguinte, que eu andei vendo alguns exemplos de documentário também, se não ficava legal também, em vez de simplesmente em 10 segundos ali, aparecendo uma pessoa brincando com o animal e a mensagem logo aparecendo, se não seria interessante também eu, em voz em off, estar lendo o que aparece. O que você me diz a respeito? Porque hoje em dia a gente não tem que estar cada vez mais se atentando também diante das pessoas com problemas de deficiência, também auditiva e visual também, né? Então, por isso, porque... E Mário, cuidado para não misturar muitas coisas, porque isso daí já é autodescrição e isso tem uma forma de fazer já padronizada também. É como o Libra, né? A linguagem dos deficientes auditivos. Eu acho, sinceramente, você tem que focar no tema que você escolheu e aprofundar nele, porque aí é uma garantia de que coisas sobre animais de estimação. Não sei se você já viu um documentário que tem na Netflix sobre a relação de um pesquisador com um polvo no fundo do mar. Você já viu esse filme? Acho que é Professor Polvo. O polvo no fundo do mar, que chama? Chama Professor Polvo. Parece que ainda não. Assiste ontem esse filme. Você tem acesso à Netflix? Não, eu tenho internet, tenho... Vê se você consegue assistir. Esse é um filme que eu acho que é uma ótima referência para você. Mas eu tenho... É muito bonito porque é a história de um pesquisador, né? Ele está pesquisando ali o fundo do mar e ele descobre um polvo e ele começa a se relacionar com aquele polvo. E é maravilhoso, assim, o filme se tornou o diário dele, né? Dessa descoberta com esse polvo. Então ele vai lá todo dia, aí uma hora... E eu não vou te contar muito para não dar spoiler, tá? É legal que você veja. Mas o interessante é justamente isso. O filme, a graça desse filme é a relação que ele vai desenvolvendo com o polvo. Né? E o polvo é um animal que eu, pelo menos, nem imaginava que tinha essa capacidade de interagir com o ser humano. Né? Como quando você falou de peixe, eu falei, mas né, as pessoas que têm peixe em casa, eu até entendo que elas desenvolvem uma relação com o cuidado do aquário, mas será que o peixe desenvolve uma relação com as pessoas? Né? Será que é recíproco? E nesse documentário do polvo, você vê que sim, que o polvo desenvolve uma relação com ele. É muito bonito. E o legal dessa tua ideia, do seu recorte, é falar desse vínculo
o que acontece, né? Por que que existe esse impulso de você ter um animal de estimação, de você criar um animalzinho? Por que que a gente faz isso? Né? Tirando aquelas pessoas que olham no aspecto, assim, eu tenho um cachorro para guardar o portão, né? Que é tipo um alarme vivo, aí é para isso, né? Tem um aspecto mais utilitário do bicho, mas quem cria um bichinho porque quer mesmo desenvolver um afeto, quer desenvolver uma relação com o animal, é muito interessante, né? Por que que a gente tem esse impulso de fazer isso e o que vai acontecendo nesse vínculo. Tem histórias fantásticas, né, com cavalos, por exemplo, tem muito tratamento de autismo, inclusive, que é feito com ecoterapia. Eu tenho umas amigas que trabalham com ecoterapia, né, para muitos problemas de comunicação que muitas pessoas têm com o trabalho com cavalos, isso melhora muito, né. Então, tem vínculos que se estabelecem corporalmente, e o animal não tem fingimento, né. Você toma contato com a verdade ali, muito diretamente. Isso é muito legal também, né, não tem porque um ser humano numa relação com o outro, a gente consegue mentir, a gente consegue dissimular, né, a gente consegue disfarçar o que a gente sente. Com o animal não tem como, né, o vínculo se estabelece por uma outra via. Então, aqui, assim, eu estou levantando coisas que eu acho interessantes, né, mas o que eu sugiro para você é que você foque mesmo nesse recorte, nesse tema bem específico, que é o que se desenvolve, no vínculo que se desenvolve entre os seres humanos e os animais, especialmente, claro, animal de estimação, né, não estou falando de uma visita ao zoológico que você mas, assim, esse vínculo que se desenvolve numa convivência diária, né, e o que que você vai aprendendo e o que que você vai observando, né, e o que se já se experimentou que o animal fez também em relação às pessoas, né, não só porque foram treinados, alguns casos os animais são treinados, mas em alguns casos eles não são treinados, eles simplesmente fazem, né, e isso que é o mais legal, que é do vínculo. Eu tô com uma gatinha aqui em casa que está com 6 meses, ela já faz umas coisas que a gente não fica treinando ela e é do vínculo, né, do amor que a gente dá. Outro dia ela deitou aqui, eu estava meio triste, ela deitou e pôs a patinha aqui. E ela faz assim com a patinha. Eu posso estar viajando, né, que ela está me fazendo carinho. Pode ser uma puta projeção minha de achar que ela está fazendo carinho, ela já está com a patinha no meu rosto. Mas eu sinto isso, né, eu sinto que vem esse gesto dela, né. Ela chega em algum E momento e pegar com a patinha e puxa seu braço, alguma parte do corpo, algum momento já? ela põe a patinha, assim, no rosto, e ela já pôs a patinha aqui, fica ronronando, parece que ela está, tipo, fazendo um passe, porque ela pega a patinha dela e ela põe a patinha no rosto. E não só no meu, nos meus filhos também, no meu marido. Então é interessante. Aí eu falo assim: "Nossa, será que", né, que de qualquer maneira, ela deve reproduzir alguma coisa que para ela significa carinho, né, porque a gente dá muito carinho para ela. E aí, às vezes, eu fico viajando, eu falei assim: "Quanto disso é intencional, né, o quanto disso e o que que gera na gente?". Porque, de qualquer maneira, sendo instintivo, sendo intencional, quando ela chega no meu colo e põe a patinha aqui, e eu me sinto vista, né, por um animal que está me dando um carinho, eu também dou carinho, naquele momento, se desperta uma ternura que só que às vezes o ser humano, pelo fato de ter dualidade, né, o ser humano é muito diferente, os animais não têm dualidade, os animais não têm bem e mal, mentira ou verdade, né, fala uma coisa e faz outra, os animais eles são simplesmente a verdade, né, eles vivem a verdade pura. A dualidade é do ser humano, então o convívio com o animal às vezes traz para a gente, o contato com esse afeto direto, né, com esse amor incondicional, não tem condição, ou é ou não é, né. E eu fico impressionada com cachorros, por exemplo, que acompanham moradores de rua, né, que às vezes já tem relatos incríveis, assim, de
E eles não estão ensinados para isso. É assim, um vínculo que se cria com aquele ser humano e essa lealdade que se tem, né? E de onde vem isso? É interessante, o que vem de genuíno, né? De espontâneo, do que o bicho é treinado para fazer, naquele condicionamento pavloviano, né? Fez não sei o que, ganhou um biscoitinho. Que também existe, né? Mas esses gestos espontâneos, e o que também, a partir dessa convivência, promove nas pessoas. Né? E outra coisa que me chama atenção, eu estou aqui te alimentando, tá? De temas relacionados a vínculo. Não sei se está te ajudando ou não, mas para você ver o quanto o tema é rico, né? E o quanto que você pode falar do ser humano só nesse recorte do vínculo. E uma pergunta, o que leva uma pessoa a criar um animal de estimação? Né? Também, o que leva uma pessoa a querer criar um animal de estimação? É a posse ou é o cuidado? Né? Dizer que você tem um bicho, ou que você tem tantos bichos, ou vou salvar um bicho de estar abandonado. Né? Então, o quanto o estímulo inicial para criar aquele animal, para levar para dentro da sua casa, diz também sobre a sua relação com o mundo, né? Por que você decidiu trazer um bichinho para sua casa? Né? E é isso, né? Às vezes o bicho, ele é um confidente, às vezes você faz com o bicho que você não tem coragem de fazer ou de falar com outras pessoas, né? Tem essa relação de confessionário também, né? Tem muita coisa que se projeta aí nessa relação e que o animal, por ser um aliado, ele acolhe, né? Existe uma acolhida aí. Isso tudo são temas muito ricos para se tratar. E com 3 perguntas você investiga, né? Por que você decidiu criar um animal? Por que este animal? Né? Por que você escolheu esse animal em especial? E se você observa, ou já observou, algum tipo de relacionamento espontâneo ali que brota, né, desse convívio. E pessoas que decidem criar um animal e deixar preso, por exemplo. Eu namorei um cara que o pai dele criava passarinho, para levar em torneio de passarinho. Era desesperador, porque ele botava os passarinhos tudo numa... Nossa, ele tinha uma empresa de ônibus, então tinha um quartinho lá no fundo, acho que foi uma das coisas mais aterrorizantes que eu já vi na minha vida. O dia que eu fui lá, e eu vi aquele quartinho barrotado de gaiola, devia ter uns, sei lá, 20 curiosos. Pois é, né, Neta? Isso daí não é nem amor, né? Isso aí era posse, assim, era tipo possessão. Eu tenho um Que passarinho e aí doideira. botava lá uma vitrola, lá, Não, às era uma vezes fita de às canto vezes para o está passarinho mais aprender. focado na questão, por exemplo, do canto, do canto do pássaro, mas não tem aquele olhar voltado, né? Que o canto do pássaro é uma forma dele estar tentando se comunicar com outro pássaro. Às vezes ele está se comunicando ou tentando chamar um outro pássaro, tudo. Então, aquele canto é constante, que é uma forma de comunicação, né? Mas muita gente, se não até a maioria, ali o tem ele por causa de seu devido canto, que acha bonito, né? Ou outro daquele pássaro que não é de cantar, pelo fato de achar bonito ter o pássaro em casa ali. Mas ele, dessa forma, ele fica preso, né? Não se, nenhum momento não cai a ficha da pessoa, né? E eu já tive pessoas que eu já fui falar, pô, mas você concorda com esse negócio de deixar ele preso? Não, mas isso aqui é o quê? Que eu vou soltar? Eu já gastei, paguei uma nota nesse curió, dessa coisa tudo. Você acha que eu vou soltar ele assim? Então, quer dizer que é pelo, como você disse, pelo prazer de ter o animal, mas ele, de certa forma, preso ali. E não, de qualquer forma, ele consegue, ele
busca se satisfazer pelo fato de ver aquele animal, aqueles tantos que às vezes tem várias gaiolas espalhadas no teu quintal, mas o pássaro está preso ali de qualquer forma, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma Você quer ver tia uma que ela já pergunta tem, que talvez né? instigue? Você me falou de Uma 3 pergunta que talvez perguntas, eu instigue. entendi 2, né? Uma foi, por que decidiu cuidar desse animal, né? Outra, por que escolheu esse animal de estimação em especial, foi a segunda. Só que eu não me lembro de você ter citado qual foi a terceira. Qual foi a terceira? Então, se você tem alguma história, né? Eu contei aqui, por exemplo, isso da gatinha que põe a pata. Se você tem alguma, não história, assim, não precisa ser um grande fato, mas que momentos você sente que esse animal se comunica com você e como isso acontece? Né? Uma comunicação genuína, assim, de vocês trocarem mesmo. Trocarem um afeto e trocarem uma comunicação. Que momento você tem que esse animal tem por você? Que momento você tem que esse animal Eles troca estabelecem de uma afeto? troca, uma comunicação. Troca de afeto numa comunicação com você? Ou como esse animal se comunica com você? Como você sente que ele está se comunicando com você? Certo, porque eu estava até com... Bom, isso vai até me ajudar, porque eu estava até com uma certa dúvida como eu poderia fazer para não pegar todas as demais 3 pessoas, porque até a própria veterinária mesmo, ela vai focar mais voltar do outro lado. Agora, aquele lado de ter o animal, né, eu estava com dúvida de não ter que estar sempre iniciando com a mesma pessoa, com a mesma pergunta. Em que momento, começando a entrevista, já levando em conhecimento o que fez esse animal atrair por você um dia, né? Ou conte Isso. um pouco a respeito, né? O que E uma outra levou... pergunta também que pode ter é o que esse animal fala sobre você? Né? Assim, o que você pode falar de você através desse animal, entendeu? Como picotou a Aí é uma voz? pergunta mais autorreflexiva, né? O que Mas esse animal fala? o que ele fala sobre você? Então, por exemplo, eu tenho um gatinho preto, uma gatinha preta. O que o fato de eu ter uma gatinha preta fala de mim? Né? Por quê? É um pouco parecido com por que eu escolhi esse animal, né? Ou até foi escolhido, porque às vezes a gente é escolhido, né? Não é que a gente escolhe, ou a gente encontra o animal que está precisando, mas de qualquer maneira, esse encontro né? Mas o que esse animal fala sobre mim? Né? Mas O que ele espelha de mim? que ele espelha? Ele espelha? É. Por exemplo, você teve uma cachorrinha, né? O cachorrinho ou cachorrinho? Uma cachorrinha, né? É uma poodle, ela. Era. O que você sente que ela falava sobre você? Em que ela parecia com você? Você está me fazendo essa pergunta? É. Ah, sim. Bom, Por que você todo... escolheu uma poodle? Não, eu não fui, eu ganhei, né? O meu vínculo com ela foi assim, de uma forma que o meu irmão contava comigo, olhando as 2 poodle dele, quando ele ia viajar, com isso ele sabia que eu tinha um grande afeto por animal, que eu ficava, às vezes, uns dias, mais de uma semana, com elas em casa aqui, certo? No meu apartamento, cuidando delas, saindo sempre, dando umas voltas com elas.
E depois chegou uma certa ocasião que uma amiga dele, que tinha um mapudo, acabou tendo uns filhotes, e ela estava querendo doar, não sabia para quem, e ele se manifestou em interesse, e daí, então, eu chego aqui um dia em casa, antes de me deslocar lá para o banheiro, está lá ele me passando mensagem pelo celular. Dá uma olhada lá no banheiro, um presente que eu trouxe para você. Eu falei assim, presente no banheiro? O que pode ser? Aí chego lá, bom, debaixo da pia, numa caixinha lá, quietinha, cuidinha, aquela coisinha, com uma bola meia grande ainda de algodão, um filhotinho de poodle, e a partir de então, já me subiu a atenção, meu Deus, e agora? Como é que vai ser esse desafio de eu ter de criar desde pequena toda essa coisinha? Mas, a partir de então, cada vez mais foi se apoderando de mim, de assumir aquilo e realmente eu me dedicar, realmente todo aquele ser, não como animal, mas sim como um membro da família, certo? E foi assim, logicamente, eu tinha também meu pai, e também não foi difícil de o convencer. Então, com isso, a única grande preocupação é daquela coisinha piquititica de tudo, perambulando pela casa, aquele todo cuidado, de qualquer momento, a hora que você menos espera, ele não está debaixo de você, ali, você não tem cuidado, um descuido de pisar na patinha dela, tá? Ou meu pai de fazê-lo, certo? Porque um dos costumes que ela tinha é o seguinte, que eu notei do poodle. Vira e mexe, você está lá sentado, ela vem e se deita bem debaixo da tua perna, você nem percebe. Às vezes você está lá, você vai se levantar, pronto, em alguns momentos, putz. Então eu tive de começar a ficar até atento cada vez mais diante disso, daquele costume que ela tinha de se posicionar perto de mim e também daqueles costumes que tinha. Qualquer canto da casa que eu fosse, até no banheiro, se eu fosse no banheiro tomar banho e não abrisse, deixasse para ela me ver lá no banheiro, era ia lá e começava a radular a porta do banheiro, oh, deixa eu entrar, eu também quero ir aí e tal, né? Aprendeu sozinho o fato de um dia de pegar e toda vez que eu tinha vontade de fazer o xixi, o cocô, ia lá na porta da sala, me arrastava a patinha lá, que com isso eu escutava e já sabia que ela estava com vontade. Já descia com ela, levava. Então, era uma forma que ela já sabia como se comunicar comigo de cada coisa que ela queria fazer. Mesmo até no momento que, mais para frente, né, eu peguei um dia, ela acabou ficando cega devido à catarata de um olho por causa da idade, tal. Mas aí, então, todos os contatos, tudo era assim. Então, Por que e você eu fala que saí, ela era como se fosse da família? como ela era da família, não, porque chegava no momento de que, bom, para começar na hora de dormir, né? Eu chegava algum momento, deixava ela lá no cantinho dela, deitadinha, a hora que eu vou, a hora que eu menos espero, já estou levantando, e eu estou vendo ela lá, e de alguma forma veio e pulou na minha cama e deitou lá do meu lado. E pronto, ficava lá. Começava, até no momento de dormir também, queria dormir junto comigo. Por mais que eu pegava, não, pega aqui, fica aqui. E tirava ela pegava, algum momento insistia, sem eu ver, pulava lá pelos pés da cabeceira da cama e vinha e queria ficar. Quer dizer, que sentia aquele apego muito grande. No sofá, quando eu estou lá, não era ela para lá e eu para cá, no outro sofá. Ela fazia questão de subir, ficar no meu sofá, que eu estava, ouvir no meu colo, certo? Ou, algumas vezes, com o passar do tempo, chegava um prazer que ela sentia que me satisfazia também, subia nas costas do sofá, na parte do encosto do sofá, e fazia questão de me ficar lá, nos lambendo a minha testa lá, como uma forma, e eu sentia até uma terapia, o conforto, porque pegava e me fazia uma massagem lá, assim também, e como que ela fazia aquilo com prazer e tudo, e gostava, né? Então, com isso, mas também era daquela que
se algum momento ela acostumou, do passar do tempo, de eu sair e ela ficar em casa sozinha. Quanto a isso, ela acostumou, não foi difícil. Alguns momentos eu fora. Mas, se eu tivesse em casa e descesse a escada lá embaixo para atender alguém lá, de meus amigos, de alguma pessoa conhecida, e ela me ouvisse de lá de cima, a minha voz, sabendo que a porta estava fechada, já era motivo dela começar a ficar naquela coisa. Ou seja, a partir do momento que ela sentisse que eu estava próximo, mas ela não estava ao meu lado, ela se manifestava de alguma forma. Mas o momento por exemplo, ó, só para te dar um exemplo desse teu relato, tá? O que fica muito forte na tua relação com o seu bichinho é isso dela estar ao seu lado o tempo todo. Ela está ao seu lado na cama, no sofá, Você percebe? E aí, no relato, eu não queria te cortar, mas assim, eu meio que fiz agora o papel de entrevistadora, né? E você de entrevistado. Sim, sim. E é muito rico o que você percebe da relação, do vínculo que se estabelece e até o que a gente conta, né, do nosso vínculo com o bichinho, fala muito sobre a gente também. Sim. Né, sobre quem a gente é, assim, o que a gente vê do bichinho é também um pouco do que a gente é. E talvez, eu arrisco dizer, né, numa relação de afeto que se estabelece, claro, não numa relação de dominação, né, que tem muita gente que tem essa relação com os animais, mas considerando que você vai falar com pessoas que têm uma relação de afeto, de certa maneira a gente vê o nosso melhor lado também. E o nosso lado, talvez, que a gente não mostre para algumas pessoas, né. Sim, Porque os sim. animais, a gente não precisa fingir, eles dão um afeto gratuitamente, Sim. né. E, E nas relações com outras pessoas, parece que, de alguma maneira, a gente está o tempo todo um pouco barganhando, né. É raro você se sentir tão à vontade, né, de ser sim. você mesmo. E eu acho que essa sensação de que tô falando com você, tô vendo a gata pulando aqui. Essa coincidência. Essa relação de você poder ser você mesmo, que a gente tem com os animais, né, é muito assim, se você consegue ser com uma outra pessoa tão autêntico quanto você é com o seu animal, porque a gente não acha que precisa fingir ou disfarçar, né, ninguém fica fazendo Instagram para o animal fala assim: "Olha que incrível que você é", né. Tudo isso que a gente faz entre a comunidade humana para ser aceito, o animal não precisa fazer. Ó, Então, de uma das alguma coisas que eu maneira, é notei, também um descanso, né, de poder ser só quem a gente é, né, na relação com os animais é assim, você não precisa ser mais do que você é. Você não precisa simplesmente fazer nada além de estar sentada no sofá, né. E isso eu não sei se eu estou falando algum absurdo aqui, mas é um descanso. É um descanso de você poder descansar em quem você é, sem ter que ficar se provando. Porque nos códigos humanos, o tempo todo a gente tem que ficar se provando o próprio valor, inclusive para ter afeto, né. Então, é muito bonito quando eu vejo, né, voltando quando eu vejo uma pessoa na rua e um animal do lado, aquela pessoa não precisa provar o valor dela para aquele animal estar ali. Está ali por afeto, está ali por relação estabelecida. Mas ela precisa provar o valor dela o tempo todo na sociedade, tanto que ela não é, né, está excluída da sociedade ou se excluiu, mas de qualquer maneira é muito diferente. Então, eu acho sim, que esse vínculo, ele é um descanso e talvez um resgate. Isso que eu estou achando, tá, eu tô aqui também dando umas de entrevistada, mas, não sei se isso te ajuda, Mari, mas é para você ver o quanto esse tema, esse recorte, que é simplesmente o vínculo com os animais, né, o quanto isso pode trazer discussões muito interessantes, se você fica só nisso, só no vínculo, sim. e não entra em outras questões polêmicas, né, como abandono, porque, por mais que seja tentador falar disso, porque você abre a porta: "Vamos falar de pet, vamos falar dos animais de estimação". Tem uma série de questões polêmicas aí, né, mas eu acho que se você ficar no vínculo e não arredar o pé daí,
a tendência é a sua entrevista ir para muito mais para as histórias pessoais do que para temas polêmicos, ou o que que a pessoa acha, ou para um discurso de Facebook, do que a pessoa acha, que como as pessoas deveriam tratar os animais, né. Então, não é o que você acha sobre, é assim, conte como é com você, conte o que você sente. É muito mais sobre o sentir, quer dizer, eu não sei nem se é sobre isso, tá, que você quer, eu estou te dando uma sugestão aqui como orientadora, a partir do tema que você me trouxe, porque eu acho que eu sinceramente acho isso mais interessante, porque senão fica um documentário meio jornalístico, meio informativo, sobre vários temas em relação informações a respeito de animais de estimação, né, uma coletânea de informações. O ideal é que não seja uma coletânea de informações, o ideal é que seja uma coletânea de experiências, coletâneas de histórias, de vínculos, né, de momentos, e que falar do animal é talvez simplesmente uma porta de entrada para que a pessoa possa falar dela mesma, né. Assim como, por exemplo, Eduardo Coutinho, né, que eu sempre falo do Coutinho, fez um documentário chamado As Canções, que a pessoa falava de uma canção que marcou a vida, mas aquilo era só uma porta de entrada para ela falar dela, né, e das suas próprias emoções. O que eu acho bonito, e que eu ouvi outras pessoas falando também desse documentário do professor Polvo, no que ele se difere de vários outros documentários ótimos sobre fundo do mar, sobre paisagem marinha, né, que tem excelentes filmes sobre isso. Mas o que que esse documentário se difere? É porque ele não fala sobre o fundo do mar, ele fala da relação que se estabeleceu entre o pesquisador e aquele povo. E é muito lindo, né, e ele vai contando, tem isso também, ele vai relatando em primeira pessoa, né, os descobrimentos dele. Sim, eu mesmo eu tinha, o meu apego era tão grande que eu fazia questão até de apresentar para a sociedade também, cada vez que ela estivesse acompanhando comigo, também transmitindo como que esse vínculo entre eu e ela também, porque eu tinha um repertório enorme só de roupinhas dela aqui, certo? Inclusive, teve aquelas que eu mesmo confeccionei, porque eu sabia costurar. Então, o que acontece? Ela, desde cedo, ela se apegou ao uso de chapeuzinho e ficava brava se fosse tirar dela. Ela era uma daquelas, com um diferencial dos outros animais, que ela tinha uma vaidade muito grande pela roupa, que ela ficava brava na hora de tirar dela, e não na hora de pôr, certo? Então, o chapeuzinho, cada vez que eu andava naquele shopping, ela de chapeuzinho, ali, com aqueles vestidinhos dela, com a roupinha dela, o pessoal ficava super admirado. Uma porque sabiam muitas vezes, e muitas vezes me perguntavam, como é que você conseguiu estar fazendo? A minha já tentei, nunca consegui fazer ela se adaptar, de pôr o chapeuzinho, daqui vejo você, cada vez você está com um chapeuzinho diferente, né, lá aqui, e dessa vez eu tive vontade de perguntar para você, como é que você conseguiu? Então, eram essas coisas. E eu, quando saía, eu pegava da minha casa até no shopping, no centro da cidade, eu pegava e ia andando, voltava andando com ela. Tinha às vezes que eu via que o fim de semana estava bonito, no domingo, tudo. Eu dava num giro tão grande pela cidade e, por incrível que pareça, eu comecei até a refletir como é que eu andava tanto com ela e não sentia nenhuma vez deixar levar pelo cansaço quando chegasse em casa, como se nem tivesse saído. E se eu tivesse saindo sozinho para andar, só o fato daqui até o centro que eu fosse andando sozinho, aquele cansaço já me tomava conta. Eu falei, tem tudo coisas ligadas à questão do mental, do psicológico também da pessoa, certo? A partir do momento que você se vê bem acompanhado, do lado, tal. E era assim. Então, era eu que dava banho, eu cuidava, eu pegava.
Só cheguei em algum momento a tentar, quem sabe, naquela de colocar até umas unhas postiças dela, mas falei assim, isso não vai rolar, não. Porque você sabe que tem animais, tem donas que fazem, que são até... Eu já vi cachorro de sapato. Quase Põe morri de susto. até sapatinho, até unha postiça também, nessas questões, sapatinho também, mas de qualquer Ô, forma. Mário, outra pergunta legal para fazer é assim, pedir para a pessoa descrever o animal. Como você Como que é o descreve? seu animal? Como Como você você descreve o seu descreve animal? seu animal? É. Isso fala Certo, muito sobre a pessoa também. certo. Descreva para mim o seu animal. São perguntas muito objetivas, que não tem como uma pessoa, mas que revelam bastante, sabe? Eu acho que você pode ter grandes surpresas. E aí eu tenho uma questão para te fazer. Assim. Eu tenho isso em geral, né, em documentários, quando vão entrevistar especialistas. Porque o especialista, ele tende a trazer não uma visão emotiva sobre o assunto, né, ou de dentro, mas é sempre uma visão externa. Seja um psicólogo, seja um veterinário, uma veterinária. Assim, por quê? Mais técnica, né? Você fala. Ou assim, ou essa pessoa vai falar também da sua relação, um especialista, uma especialista, é só um detalhe, né? Talvez traga um viés aí, lógico, sendo especialista, a pessoa já tem um viés filtrado por essa especialidade, mas assim como todo mundo, a pessoa vai falar da relação que ela tem com o animal dela, não vai falar do que ela observa nos clientes, do que ela observa. Ou se você for trazer essa entrevista no sentido de me fale sobre a relação que você observa dos donos com os animais, né? Pode ser interessante você ter um olhar de fora, mas que não fique explicando muito, sabe? Aí, assim, teria que ver a entrevista depois. Talvez valha a pena fazer a entrevista, mas depois ver se isso não quebra a linguagem que está sendo usada, né? De pessoas contando histórias sobre sua relação com os animais. De repente, você tem alguém dizendo, né, um especialista analisando isso, pode quebrar um pouco o tom, sabe? A não ser que você queira quebrar mesmo. Mas é diferente, a pessoa está contando ali uma história da relação com o animal e de repente vem alguém falando sobre. Né? Aí é uma coisa, entra um tom um pouco mais racional, mais analítico. Né? Porque nisso também, só o fato, por exemplo, ela hoje, ela venceu aqui em Santo André e ela está com cargo de vereadora na cidade. Como é que, apesar de ter um dia assumido como vereadora na cidade, ainda exerce a profissão também de veterinária ainda? É sinal Mas que você uma percebe que isso é um outro assunto totalmente diferente? Se eu fosse perguntar isso para ela? Porque por que uma pessoa que é veterinária assume como vereador e ainda continua sendo... Não tem nada a ver com o assunto, vínculo das pessoas com seus animais. Então, você tem que tomar cuidado para não ter um monte de depoimento sobre os mais variados assuntos e você não ter um filme depois. Porque ter um filme não é só uma colagem de depoimentos que giram em torno do tema animal, né? Você tem que ter um recorte muito específico e aí com variações sobre esse vínculo, esse assunto. Então, esse é um cuidado que você tem que ter sobre o que é o filme. Qual é o seu recorte? Se você decidir que o seu recorte é o afeto, é o vínculo, não saia daí. Se você vai procurar, você vai conversar com uma especialista, você vai conversar sobre isso. Né? O que você observa desse vínculo? O que você acha desse vínculo? Você tem um bicho também? Você tem esse vínculo? Né? Você como profissional que cuida, né? Que histórias já apareceram no seu consultório que te comoveram em relação a isso? Porque uma veterinária vai trabalhar com o quê? Com problemas, assim como médicos, né? Você não vai no veterinário se seu bichinho está bem. Então, ela com certeza já presenciou momentos muito dramáticos, né? A respeito desses vínculos. E quando o bichinho morre, e quando você tem que sacrificar? Né? Tem uma série de questões
que um veterinário tem que lidar, que tem a ver com a questão do vínculo. Então é muito mais interessante, se você for perguntar histórias, né, sobre o que essa pessoa já viu, sobre o vínculo do dono com o animal, porque está ali o tempo todo lidando com isso. Pode ser uma bobagem, você vai lá fazer uma consultinha, até com uma coisinha, mas pode ser que cheguem animais ali em situação e que essa pessoa presencie, né, situações muito fortes a respeito desse tema, que é o vínculo. Então, cuidado, Mário, é isso. Eu não sei, eu estou falando do que o tema é o vínculo, pelo que você me trouxe lá atrás. Eu não sei se é isso que você quer, mas se Não, for, sim. Bom, desde quando você me conheceu, o momento, nas aulas, você já me ouviu várias vezes citar da questão de saúde mental, nas minhas falas em algum momento. Então, diante disso, eu já me deparei, sim, no próprio CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que até hoje eu passo lá, me trato com ele também, de pessoas que tiveram fazendo tratamento de depressão por ter tido um trauma devido à perca de um animal de estimação. Teve aquela aqui de um cão, aquela de um pássaro. Então, ou seja, porque o que leva o transtorno mental de uma pessoa, na maioria das vezes, é um trauma que ela levou, que a caracterizou e levou aquilo. Teve de ocorrer um trauma, de alguma forma. E, algumas vezes, a perda de um ente querido, que pode ser, muitas vezes, de um ser humano, como também até de um animal de estimação. Isso existe, muitas vezes. Eu fiquei mesmo muito abalado quando eu perdi a minha, o ano passado. Nem com o falecimento do meu pai eu fiquei mais do que uma semana chorando sem parar, porque eram 14 anos seguidos, tendo o tempo todo aquela que muitas vezes chegavam amigos e perguntavam: e aí, Mário, só conversando comigo, você nunca vai me apresentar quando vai ser sua namorada? Ah, vou sim, ela está aqui do meu lado, espera lá. Pegava ela e já mostrava: olha ela aqui, ó. Yuri, olha aqui, mostra aqui. Fala um oizinho lá para ele, tchau. Olha, veja, essa é a minha fiel companheira que eu tenho aqui. Então, eu transmitia aquilo que eu tinha, naquilo tudo, aquele ser, aquela coisa que, por um longo período de tempo, de uma tal forma, preencheu o vazio da minha vida, que mesmo independente de eu morar sozinho, na época ainda com meu pai, mas depois do falecimento dele, ainda ficando alguns anos sozinho, mas nunca me fez sentir nenhum momento solitário, por causa desse preenchimento que me fez a todo instante ao meu lado, que não me fez sentir nada de solidão. E sim, eu aprendi a diferenciar a solidão da solitude, que é um ser que vive solitário, sozinho, mas que não se sente em solidão, certo? e assim como, né, como você falou, várias questões, né, de saúde mental podem ter sido disparadas por perda de animais de estimação, imagino, não tenho conhecimento, mas imagino que muitas questões de saúde mental sejam também sanadas por um animal, né? Pela relação com o animal, né? Ou pelo menos apaziguadas, não sei se sanadas, mas apaziguadas. Então, é um tema muito rico, né? Muito e assim, também pode ser interessante, que isso demanda uma pesquisa, você talvez procurar pessoas que têm animais de estimação inusitados, né? E é claro, a pessoa pode ter um animal de estimação inusitado só por uma questão egóica, para poder ficar exibindo que tem uma jaguatirica e, né? Geralmente esses animais exóticos têm um pouco esse apelo, né, de exibir a posse, mas pode ser que não, pode ser que a pessoa tenha um animal inusitado e se desenvolva assim uma relação, né? Então, assim, também é importante filtrar dentro desse rol aí de personagens, não pessoas que têm animais exóticos, mas quem consegue estabelecer uma relação com animais que normalmente a gente não vê, né? Ou animais, por exemplo, ter um animal de estimação, um cavalo, né? Isso já é mais difícil
pela logística que é criar um cavalo, mas isso é muito comum, né, da gente ver esse tipo de relação. O cavalo é um animal muito inteligente também. Mas que Então, muitas vezes, devido a certo tipo de problema ou doença, é obrigado a aceitar o sacrifício do animal, né? Imagina que deve ser que desafio que tem. Ou isso pode ser para qualquer tipo de animal, né? Dependendo do problema, a melhor recomendação é o sacrifício daquele ser, né? Imagino como que deve ser um desafio muito grande. Mas também eu já vi quantas e quantas vezes eu vejo aí senhoras viajando, a maioria das vezes mulher, e do lado dela, que certamente um dia teve lá o seu marido, que deve ter sido um momento, mas ali com ela, estando o seu cão de estimação ali, sentadinho na frente, cabecinha meio para fora o tempo todo, no carro, para lá, para cá, onde que ela vai. Ou seja, ele ali veio realmente para preencher aquele vazio que foi muitas vezes herdado, né, da perca do seu finado marido, né, que veio a falecer um dia. E às vezes, com certeza, foi recomendação psicológica mesmo, certo? bom, Mário, para a gente arrematar aqui, a minha recomendação para você é que você foque nisso, porque eu acho que daí pode sair muita coisa legal, né? Recorta bem aí no vínculo mesmo, no vínculo que se estabelece, nas histórias desse vínculo, né, na descrição. Às vezes você não precisa perguntar do vínculo, mas se você pedir para a pessoa descrever um animal, ali você já vê muita coisa também. Algumas perguntas, elas não servem tanto pela informação da resposta, é muito mais pelo que você vê através da resposta. Outras perguntas, elas ajudam a abrir a porta para a pessoa falar outras coisas sobre ela mesma, e o legal, né, assim, como entrevistador, é que às vezes você faz uma pergunta só para quebrar o gelo, a pessoa entra por ali, de repente ela começa a falar um monte de coisas, e você não precisa nem perguntar mais nada, né? Porque dali entra e vai embora, assim. Mas foca no vínculo, nas histórias de vínculo e nos sentimentos. O que que você sente? Né? Que emoções esse animal que você já conseguiu compartilhar com esse animal? Que emoções você já contou para o seu animal? O que você não confessaria para ninguém e você já... Aí vai confessar para a câmera, né? Ou pelo menos você pergunta assim, já teve alguma coisa que você nunca falou para ninguém e você conseguiu falar para o seu animal de estimação? Se a pessoa quiser contar, ela conta. Mas se ela falar assim, já, né? Mas eu prefiro Aí não falar. pode ficar no ar o mistério, ou daí a pessoa resolve o que quer contar, né? Então, assim, são perguntas muito legais, porque elas podem trazer à tona histórias fantásticas, histórias maravilhosas, né? Que se você fica perguntando a informação, ou se você fica perguntando a opinião sobre isso, sobre aquilo, a pessoa não vai nunca entregar. Você percebe? Quando a gente abre a porta do coração, a gente abre a porta para a pessoa falar sobre o que ela sente, ou sobre o que ela, né, sobre emoções que ela já trocou ali com aquele... Abre um outro tipo de porta e histórias muito mais interessantes podem aparecer. E mesmo o tema da saúde mental, que não está em primeiro plano, ele aparece porque também, assim, né, a gente está o tempo todo, especialmente agora na pandemia, com vínculos muito enfraquecidos, né? A gente estava falando disso, eu grande, quando você chegou. O Brasil, especialmente, né, devido a essa situação política desgranhenta que a gente está vivendo, as relações estão muito cagadas. Desculpa usar esse termo, mas acho que não tem outro que defina melhor, assim, né? Não é assim, as relações estão desafiadoras. Não, as relações estão cagadas. O negócio está difícil, as pessoas mostrando um lado muito complicado. Agora, né, depois da pandemia, isso já deu um... E o animal, ele é um respiro para isso também. Sei. Né? Se ele não gosta de você, ele te morde. Ele não chega perto, ele te arranha. Não tem falsidade, entendeu? Com o bicho. E o vínculo é direto. Então, é um vínculo que você não precisa ficar no mental. Né? Aliás, não adianta ficar no mental. É corporal, é emocional, é outro tipo de vínculo. Então,
um tempo que você dedica a uma relação com o animal é um tempo que você também saiu do mental, saiu desse controle, né, desse sistema de controle, saiu desse devaneio. O animal te puxa para aqui agora. Ele te puxa para o presente, ele te puxa para a prontidão, né? E isso, por incrível que pareça, estar no aqui agora te faz descansar. Porque você não está nem no sofrimento do passado e nem na ansiedade do futuro. Você está no tempo presente que você tem que fazer o que ele, né, o que ele está te chamando para fazer. E foi muito bonito quando você fala assim, eu vou dar um passeio e volto descansado. Mas não é porque você andou, é porque você andou com aquele animal. Então, o que que muda? Por que que você vai sair para andar com o seu cachorro e você volta descansado? Essa é uma pergunta, né, que eu te faço. Por quê? O que que descansa em você quando você está convivendo com o animal? O que que descansa? Então é muito legal que esse é um tema que abre portas para muitas coisas legais, sabe, Mari? Mas cuidado para não extrapolar para outras coisas, porque aí você vai perder essas reflexões. Né? E só essas perguntinhas aí, se você faz essas perguntas, você já vai ter provavelmente depoimentos muito ricos. Agora, eu acho que na medida do possível, uma outra recomendação que eu te faço, tenta ampliar um pouco mais o universo das pessoas com quem você vai conversar. Né? Não tem por que restringir, porque é um tema muito amplo, quer dizer, desculpa, é um tema que você pode falar com qualquer pessoa que tem um animal. E até com quem não tem, porque se você pergunta assim, por que você nunca teve um animal? Você não tem vontade? Né? Por que algumas pessoas não têm desejo de estabelecer um vínculo com os animais? Isso sem julgamento, né? Então, por quem tem e quem não tem? Por que não tem? Também pode ser. Mas é uma pergunta que você pode fazer para qualquer pessoa. Então, talvez seja interessante você ter um número, não sei em termos de produção, como é isso para você, né? Mas você pode, por exemplo, você pode fazer que nem o Coutinho faz. As perguntas que ele faz, quando ele fez o Babilônia 2000, o que era o Babilônia 2000? Você já viu esse filme? Do Coutinho? Babilônia 2000. O Babilônia não tinha nenhuma pergunta, quer dizer, tinha uma única pergunta, que era quais são as suas expectativas para o novo milênio, porque seria na virada, né, do novo milênio, que na verdade ele nem filmou na virada, ele filmou de 99 para 2000, mas era o que estava na cabeça das pessoas, o ano 2000, né? Então ele filmou na virada de 99 para 2000. E a pergunta que ele fazia era: quais são as suas expectativas para o novo milênio? Só isso. Então, quer dizer, é uma pergunta que pode fazer para qualquer pessoa. Então, se você pode fazer essa pergunta para qualquer pessoa, ele restringiu não por tema, ele restringiu por área. E ele decidiu fazer essa pergunta num recorte de espaço, que foi o morro ali o Morro da Babilônia, justamente. Por que ele escolheu? Não sei, mas acho que também porque dava de frente para a queima de fogos lá de Copacabana e para poder terminar justamente com a virada, né? Vendo a queima de fogos. Então, você faz um recorte que te dá ali um pouco de parâmetro também de por que você recortou ali? Porque, assim, então, se você quiser fazer essas perguntas sobre relação com bicho de estimação no seu bairro, com as pessoas que estão próximas a você, né? Já é um recorte. Ou se você quiser ampliar a sua pesquisa para pessoas que têm bichos de estimação inusitados, né? Que tem uma relação com peixe, por exemplo, que teve uma experiência cuidando de um peixe que mudou a vida, sei lá. Pode ter histórias fantásticas também de pessoas que cuidam de animais que você nem imagina, né? Tartaruga, já vi gente que cria joaninha, tem de tudo, né? Aí eu não sei o quanto se estabelece um vínculo mesmo, né? Dependendo do animal que você está criando, ou se já é ali o que a pessoa projeta também no cuidado com aquele ser, né? Mas pode ser interessante também você que tipo de bicho que as pessoas decidem criar, né? Tem uns animais, de novo, claro que se não é um aspecto egóico da pessoa dizer, olha, eu tenho uma salamandra e né, eu tenho, né? Tem gente que fala assim, eu tenho um bicho, eu tenho esse bicho, fica exibindo na vitrine.
Aí o bicho está lá para poder compor com aquela personalidade pitoresca que a pessoa quer exibir para o mundo. Aí é mais difícil, porque aí não é tanto pela troca, né? É mais pelo utilitário que o bicho pode trazer. É que nem o passarinho lá na garagem, o cachorro que é cão de guarda, né? Aí, muitas vezes, nem tem vínculo mesmo, né? Então, também acho que um critério aí talvez seja buscar as pessoas que realmente estabelecem um vínculo com o animal, né? Não estão ali só tendo um bicho, por alguma razão, para compor o quadro ou para, né, qualquer outra razão que é mais egoísta, né? Mas dentro desse panorama, você pode buscar pessoas ali que têm bichos também mais inusitados e isso pode render também entrevistas interessantes. Ou se você não quiser ir por esse lado, ficar só com as pessoas que você já conhece, que estão ao seu redor, talvez já rendam conversas muito interessantes também. Porque o que está em jogo aí é muito mais a experiência humana, né? E uma coisa que o Coutinho fala, que para ele é o critério de que pessoas ele vai resolver, que ele vai entrevistar, né? Então, ia sempre uma equipe antes fazer uma pesquisa, né? Uma pré-seleção. E ele escolhia os entrevistados, ele chama isso de ato de fala. Não é o que a pessoa conta, é como ela conta. No caso dos documentários dele, que o foco é justamente as pessoas falando. Então, se você vai, o seu documentário é a pessoa falando, mais que você coloque ali, componha uma outra imagem, se o seu filme, a base dele é a conversa com outro ser humano que está ali num enquadramento fechado, aquilo tem que ser interessante. Não o assunto, mas como a pessoa conta aquele assunto. Porque às vezes o assunto é interessante, mas a pessoa não conta aquilo. Nem todo mundo conta bem alguma coisa. Tem gente que é muito tímido, né? Fala um pouquinho ali, já não, né? Então, isso é importante também, você buscar essas pessoas que conseguem contar bem, né? E aí, não é tanta performance, é a profundidade, né? É a disposição para falar daquele assunto. Né? A disposição para adentrar naquele assunto em diálogo com você. E aí você provavelmente vai ter um material muito rico, né? E aí também entra dentro do roteiro, além desse recorte que eu estou te propondo, e já uma pré-seleção de perguntas, aí entra como linguagem, qual é a linguagem desse filme? Então, isso que você falou assim, eu vou fechar o quadro, eu vou mostrar a casa dessa pessoa, Coutinho faz isso, ele deixa uma câmera ali, usa grande angular, provavelmente, porque ele quer mostrar não só a pessoa, mas o ambiente que ela vive. Para ele é importante que você veja o fundo, né? Não é uma parede branca atrás. Ele enquadra de forma que você consegue entender o contexto em que aquela pessoa vive, quem está passando por trás, né? Isso é opção estética. A pessoa vai estar O que junto com o tem da animal porta para enquanto... fora, por exemplo, também, né? Aos arredores Não, daquela residência. às vezes por exemplo, eu estou vendo, você está me vendo aqui, você vê alguma coisa da minha casa? Olha a diferença, ó, do que eu mostro aqui, do que o grande está mostrando, e do que você está mostrando, e que a neta está mostrando. Tem uma gradação, tá vendo? Quem Sim, está mostrando mais? é o grande, né? O grande sempre mostra mais, né, grande? No meu caso não é nem opção, é falta de opção mesmo, porque meu ambiente de trabalho é esse, né? E eu não quis compor um cenário, porque minha mesa não está apontada para o fundo. Mas se eu vou escolher enquadrar, se eu quero focar só no que a pessoa tem a dizer, sem distração, eu vou escolher. Você, então, é mais radical ainda. Eu vejo você aí, em um fundo escuro. Percebe? O foco está na sua figura. Aqui, e não tem nada que instigue, né? De repente, se eu virar aqui um pouquinho mais, eu estou instigando. O que tem ali naqueles, né? Se eu virar um pouquinho mais aqui, né? Estou mostrando um pouquinho mais do ambiente. Então, em que ambiente essa pessoa vive? Você está na casa da pessoa? O que eu vou mostrar dessa casa? Dessa intimidade? Né? Além dos animais. É uma entrevista que a pessoa vai dar segurando o animal? Não. Vai estar com o animal? Não vai estar com o animal?
O fato da pessoa estar com o animal vai mudar a qualidade da entrevista? Talvez, porque vai ter o tempo todo interagindo com o animal. Então, pode ser que ela fale alguma coisa para você e na hora da interação com o animal, aquilo não se confirma, ou se confirma. Né? Ou você vê ali, ela está falando da interatividade, mas de repente você vê o animal interagindo com aquela pessoa e você já lê outras coisas. Você percebe? Então, tudo isso é roteiro. Tudo isso é roteiro, porque você chega num lugar, até para você saber qual é o seu critério para posicionar a câmera num documentário. O que você quer enquadrar? É uma câmera fixa, uma câmera na mão? A pessoa vai ficar andando pela casa e você quer pegar esse depoimento com a pessoa em movimento? Você quer pegar esse depoimento com a pessoa fazendo alguma coisa ou ela parada olhando para a câmera? Você quer que a pessoa dê o depoimento enquanto ela põe a comida para o animal, para a gente ver como é que é essa relação? Ou é ela sentada olhando para você e podendo, né, ter esse silêncio de imagem para aprofundar nas questões? Você percebe? Cada opção muda no resultado. Ou você pode ter as duas coisas também. Né? Você pode ter uma entrevista ali e depois pedir para a pessoa andar pela casa e fazer a rotina, né, de cuidados com o animal, e ali você que seguir nas perguntas ou ver o que a pessoa fala espontaneamente, pode ser que ali saiam outras coisas. Então, você pode ter essas duas opções também. Outra coisa que o Coutinho também faz, né, eu já vi gente fazendo isso de forma horrível, muito artificial, mas ele faz, é não ficar toda hora perguntando, né? Você deixar alguns vazios. Às vezes a pessoa acabou de responder. Isso também tem que ter um timing, né? Porque eu já vi gente deixando um vazio, a pessoa fica olhando assim, fica um constrangimento. Tipo assim, ué, já acabou, eu tenho que falar mais alguma coisa, né? Então tem que ter noção do quanto você deixa para a pessoa não ficar constrangida. Mas às vezes a pessoa acabou de falar o negócio. Se você já não entra com uma outra pergunta, né? Que de repente fica um silêncio, aí a pessoa aí emerge alguma coisa daquele silêncio. Às vezes é um silêncio preenchido, às vezes não é, às vezes é um esvaziamento do tema mesmo, então é melhor você já perguntar alguma coisa logo, porque senão vai ficar aquele buraco, né. Ou às E a vezes já pessoa pergunta se acabou. Acabou? Não tem mais nada para perguntar? é, Queria saber mais alguma coisa? Não. Então, pois é. Então são sensibilidades, eu acho que, essa questão da entrevista, né, da conversa, isso em si já tem muita coisa para falar sobre, né. E quanto mais a gente faz, mais a gente vai ganhando manejo disso também. Então, o mais importante, Mário, para a gente conversar, fazer um documentário, é você realmente estabelecer uma relação de confiança, né, da pessoa. Eu gosto muito de olho no olho. Eu acho, eu quando eu vou fazer um documentário, eu combino já com a parte técnica, né, com a equipe, todo mundo já sabe o que vai fazer, cheguei, enquadrei, mas assim, eu não gosto de ficar resolvendo muita questão técnica ou na hora que está gravando, né, eu não gosto nem de ficar olhando para a câmera, eu gosto de olhar para a pessoa. Porque chega uma hora que se você também estabelece um vínculo com a pessoa, chega uma hora que ela esquece que está num set, né. O que acontece ali entre vocês, e o seu olhar, né, a pessoa lê no seu olhar se ela está sendo julgada ou se ela está sendo acolhida pelo que ela está falando. Então é um exercício de aceitação também do que vem. Por isso que é bom você não ir para uma entrevista com uma tese debaixo do braço, sabe. Você não ir para uma conversa com alguém, num documentário, já sabendo de antemão o que você quer ou indo defender uma tese, porque senão você fica tentando fazer a pessoa falar o que você acha que ela tem que dizer, né. Se você vai realmente com perguntas e está muito aberto para o que aquela pessoa trouxer, aquele acolhimento faz com que ela vai te entregando mais, né. E ali, nessa relação que se estabelece, assim como aqui, né, nessas aulas, se existe uma abertura, a gente vai mais longe. A gente vai indo mais longe. E tem uma coisa que acontece que não é o que eu faço ou o que você faz, é o que acontece entre.
E isso é muito interessante quando se estabelece. Você vê quando o olhar da pessoa muda, você vê quando alguma coisa está acontecendo ali naquela hora da entrevista, né? Então, para mim é um ato muito sagrado, né? Então, a gente também tem que se entregar para que o outro consiga se entregar. E o tema que a gente recorta é só uma desculpa, é só um motivo para bater na porta. E quanto mais você for fiel a esse recorte, mais profundidade vai ter o seu filme. E na hora que você for editar, você não vai ficar doido tentando juntar um monte de tema que aparentemente tem a ver, porque tudo fala de pet, mas um corre para cá, outro corre para lá, entendeu? E aí depois não cola, não tem filme, se você não tem foco. Ou você acabou de falar de um assunto, você muda de pato para ganso. E aí fica um filme pipocando entre assuntos. Se você consegue ser fiel ao seu recorte, faz as mesmas perguntas e vê o que a pessoa responde, na hora que você vai montar, você tem ali uma riqueza, né, um jardim ali. E você não precisa, às vezes, nem sair do seu bairro. Porque eu tenho certeza que no perímetro do teu quarteirão, se você for conversar com as pessoas sobre isso, estabelecer esse vínculo, não fugir do tema, e ir fundo nessa questão, você vai ter um material muito rico. Porque a experiência humana é rica, né? Se você quiser incluir experiências mais pitorescas, sim, mas isso também não é 100% necessário, não. Né? E o tema da saúde mental vem de uma forma sutil, né? Ela vem por tabela, porque eu acho que talvez até apareça num depoimento sem que você precise perguntar. Assim, eu vejo, considero nisso tudo, o maior desafio para mim é o tempo, realmente, que eu vou precisar. O tempo que eu vou precisar, não. O tempo que eu não devo ceder diante dele perante, no final, no processo de edição, né? Final. Por isso que eu tenho que evitar de uma entrevista não ser muito longa, porque sei depois como que é o desafio de você fazer muitos cortes diante de uma entrevista feita, né? E depois sabe perfeitamente que tem coisas também importantes que foi frisada pela personagem, mas que você com a preocupação de outras coisas mais também, não deu para estar colocando, né? Então, tem tudo isso também, né? Mas não se preocupa agora com a edição, não. Eu acho que é mais complicado se você muda de assunto do que o tempo de duração da entrevista. Se você ficar focado no tema, no recorte, né? Se a pessoa quiser falar 20 minutos sobre um assunto, tudo bem, assim, porque às vezes a pessoa precisa contar aquela história até o final, sabe? E ficar. Não precisa, qualquer coisa corta depois, não precisa se preocupar com o tempo. Às vezes nem Eu acho que tudo você. que ela citou, né? Oi? Às vezes nem tudo que ela citou sobre um respectivo ponto levantado chega a ser necessário ser lembrado, né? Uhum. Às vezes tem uma história que ela só serve para quebrar o gelo, sabe? Isso também é uma sensibilidade que a gente vai ter na pessoa. Às vezes precisa contar aquela história para poder quebrar o gelo, para poder entrar mais fundo ali, né? Então, assim, a pessoa pode dispersar, você não. Né? A pessoa às vezes pode ir embora no negócio, mas você tem que estar sempre em foco no que você quer, porque aí você puxa a pessoa para o tema de novo. Tá? Você não pode embarcar e sair. Daqui a pouco vocês estão falando sobre, sei lá, sobre sapatinho de crochê para cachorro. E tudo bem, de repente até tem a ver com o tema, né? Mas, enfim, qual ração que é melhor, sabe? É muito fácil você se perder e ir pegando as derivadas, né? Então, por isso que o recorte é sempre muito importante. O que você quer para aquele filme. Aí depois, quando você tem todos esses depoimentos gravados, aí entra o roteiro de edição, né?
Claro que nem espero que sim, né, que apareçam muitas surpresas. E você vai gravando. Aí depois que você tiver esse material, aí tem um novo roteiro que precisa ser feito a partir do material captado. Mas é importante você já pré-determinar o recorte para garantir que esse material que você vai gravar vai ter unidade e profundidade. Entendeu? Porque senão vão ser horas e horas e horas na ilha de edição tentando achar que o filme tem ali. Ok. Tá bom? Bom, no final a gente falou bastante, hein, Mário? Você teve realmente um super. É, Vamos para um quase 2 horas. abastecimento aí e tal, da coisa, Isso né? que é, isso que é consultoria. Estamos aqui para isso Tudo que aí. é O Mário tudo. chegou no feriado. Eu quero pegar esses 15 minutinhos, porque a Neta está aqui também, né? A Neta fica quietinha, ela nunca, não apresentou projetos, mas eu queria ouvir, aproveitando, Neta, se Observando. você tem projeto, como é que você está? Você está participando dos outros projetos? Na Como é que verdade, você eu está? tenho projetos, mas é que eu estou bem corrida assim, de trabalho. Depois de algumas semanas, desde que eu tive uma folga. Aí meio que está meio parada, assim, porque eu preciso ver um. Eu tô sem agenda, né, para gravar. Minha agenda está fechada até o final de novembro, aí tá difícil. E aí, sábado e domingo, eu faço um curso no Senai o dia inteiro também. Uhum. Mas eu vou ver se eu consigo, assim, tipo, provavelmente gravar só na primeira semana de dezembro. Eu vou tentar não agendar trabalho, não pegar trabalho para. E aí eu vou conseguir estruturar alguma coisa assim. Mas é porque tá bem corrido mesmo. Não, eu não estou te perguntando por cobrança, tá? É mais para Não, saber se sim. você gostaria de apresentar alguma coisa, porque eu sei que eu estou pegada à fotografia, né? Como eu não Uhum. sei quem vai filmar ainda, né? Acho que mais os documentários, né, que estão sendo produzidos de O meu ficção. é documentário também. É. Até Mas o Fran gravou esses dias, ele me chamou, mas não deu para eu ajudar ele, estava trabalhando. E aí eu nem consigo, assim, tipo, conseguindo participar com o pessoal. Por essa questão mesmo, né, de trabalho, assim, sem tempo. E às vezes eu acabo assistindo a aula, tipo, no trânsito, eu ligo o celular, assim, para tentar acompanhar a aula. pelo menos, né, Neta? Dá para Então, ir adquirindo algum conhecimento, pelo menos nos projetos dos outros alunos, né? Mas se sim, você precisar de alguma coisa, eu estou aqui também, tá? Algum com projeto que você certeza. queira apresentar ou algum que queira desenvolver, porque Então, o projeto em si é um documentário mesmo, mas eu tinha chegado a não sei se eu cheguei a comentar com você em alguma aula, é que eu acho que eu assisti, sei lá, talvez só uma aula sua, né? Mas é o mesmo projeto, eu vou falar, o projeto é sobre professores, eu vou sim, falar sobre alguns professores de uma escola aí, né? você falou, teve uma aula que você contou, né, que você ia falar da sua irmã, né? É isso, a minha irmã trabalha lá. Eu já cheguei aí lá na escola, conversei com os professores, né? Fiz isso porque eu tinha quando eu conversei com você, eu ainda não tinha falado com os professores, né? Aí eu fui lá para conhecer cada um deles, né? Falei com a diretora também, que liberou o espaço para eu tá gravando lá, assim. Então já é uma coisa a menos, né? Uma locação, tem que correr atrás. Uhum. Aí, no caso, quando eu for gravar, eu vou gravar lá mesmo. E a ideia que eles é que eu ainda fiquei estava meio que na dúvida, assim, que aí eu vou falar um pouco sobre cada um, assim, a trajetória de cada um, né, no, no ensino e tal, como entrou, por que entrou, essas coisas, assim, né, e depois para eles falarem um pouco sobre como foi esse processo, né, de sair da sala de aula para frente de um computador, assim, num estalo de dedo, sem ninguém estar preparado, né, que não tem como não abordar isso, né? Eu estava É. tentando fugir, mas acaba tendo que fazer essa abordagem, né?
Aí assim, até pegando um pouco carona na conversa que eu tive aqui com o Mário, eu não sei até se te ajudou para alguma coisa, né? Acho que algumas As questões... suas falas sempre ajudam, pode. Imagina, obrigada. Porque eu acho que essa questão do set, né, das perguntas e da abordagem, não importa muito qual é o tema, tem a ver com a relação com quem você vai estar dialogando, né? E eu sempre, assim, eu não sei se é uma questão minha, porque a gente tem muito conteúdo, e muito conteúdo dando opinião sobre as coisas. E eu sempre fico me perguntando como um documentário pode ir mais fundo, né? E também ser uma experiência poética, também ser uma experiência estética, não ficar na informação pela informação. Porque Eu mesmo penso quando isso você pega também. um tema interessante, né, como esse, que é super interessante, pode ficar muito externo, né? O professor falando, eu tive tal dificuldade, era muito difícil falar com os alunos, e assim, eu sempre fico me perguntando o que tem além do que todo mundo já sabe. Porque assim, que Isso foi que eu difícil, fico me perguntando também. o que foi difícil, todo mundo já sabe. Que tem Uhum. aluno que, né, não tinha condição, todo mundo já sabe. Então, e não é todo mundo já sabe, isso não importa. É claro que isso importa. Mas, por outro lado, para que não seja uma coletânea de verdades que todo mundo já sabe, né? E que não, talvez seja mais uma síntese do que uma experiência de trazer alguma coisa a mais aí. Eu acho que eu sempre me pergunto, né, como documentarista, assim, o que ainda ninguém viu sobre isso, né? Se for para falar o que todo mundo já sabe, por que eu vou fazer um filme que dá um trabalho danado para fazer, para falar uma coisa que todo mundo já sabe? Eu venho me questionando isso também muito. Não, mas isso não é para desanimar, não. É para fazer essas perguntas que vão levar. Então, assim, sobre essa relação do professor-aluno no online, né? O que eu posso resgatar disso? Que não é o que todo mundo já viu, ou essa questão da dificuldade, né? Que recursos um professor tem que mobilizar para conseguir gerar uma experiência ali, com imersão, com alguma verdade, que coisa que às vezes nem em sala de aula já estava sendo possível, né? Então, as dificuldades no online, claro, elas provavelmente pioram, né? As dificuldades que já existiam em sala de aula, mas quais dificuldades já existiam em sala de aula? Tem a ver com isso que a gente estava falando, dos vínculos? Tem a ver com o sentido de estar na escola? Né? Porque antes, de certa maneira, não deixava de ser um hábito, né? Eu acordo e vou para a escola, sou obrigada a ir para a escola, tenho, né? E, de repente, essa obrigatoriedade continua existindo, mas eu posso desligar minha câmera. Eu posso... É o que às acontece vezes eu não muito. tenho câmera, né? A gente vive essa realidade na própria escola. Então, uma vez que a obrigatoriedade ou a rotina já estabelecida de ir para a escola é rompida, o que faz com que as pessoas continuem querendo ir para a escola? Porque como é que um professor ou uma professora vai conseguir trazer um conteúdo para quem não quer? Se eu tivesse aqui hoje sem ninguém, eu ia estar tendo aula. Essa aula está existindo porque vocês querem. Exato. Né? E com toda a dificuldade que tem. Você está com a câmera fechada porque você tem as suas razões. Alguma dificuldade você tem para não estar com a câmera aberta. Né? Mas você está aqui e a gente está conversando. Né? É mais difícil? Claro que é. Mas, ao mesmo tempo, o que do vínculo, de novo, né, a questão do vínculo, o que do vínculo facilita que o essencial aconteça, né? E como numa idade em que a vontade e a motivação para estar ali ainda está sendo construída, ou talvez nem seja, nem exista, né? A dificuldade de um professor é você conseguir mobilizar a vontade do outro também. Não é só a transmissão do conteúdo. Eu acho que o primeiro passo, que é o mais difícil, é você mobilizar a vontade do aluno de estar ali, aberto a esse conteúdo. Né? Aí, somado a essa dificuldade, vem a dificuldade técnica. Porque às vezes o aluno está aberto ao conteúdo, mas não consegue. Né?
E, de novo, para que o documentário não seja uma lista de dificuldades, nem uma lista de superações, né, para não ir para um outro extremo também, o que de experiência humana tem aí? Quando você olha para sua irmã, por exemplo, o que de experiência humana você vê? O que te chama mais atenção? Para mim, assim, tipo, ah, o amor que ela tem pelo que ela faz, assim, tipo, para mim não é só porque é minha irmã, mas é o modo como ela se dedica ali a cuidado de fazer aquilo, para levar para a escola, para ver o resultado daquele aluno. Um exemplo aqui. Ela mudou, ela trabalhou desde que ela prestou concurso, ela trabalhou muito durante 9 anos em uma mesma escola, que era em Mauá, na periferia de Mauá. E aí ela estava querendo mudar para Santo André, porque ela mora aqui e tal. E aí ela veio para uma escola que é aqui do bairro, próxima onde a gente mora, e até ela conseguir a transição para uma outra escola, que é onde ela trabalha até hoje. Esse percurso aí. Enfim, quando ela chegou na escola, as pessoas, os professores, falou para ela assim: nossa, você pegou essa sala, fulano, 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 e começou a citar os alunos que eram péssimos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Aí, todos os dias rolava isso. Aí a minha irmã começou a debater que ela não concordava com aquilo. Não, eu não acho que seja assim. Eu preciso estar na sala, eu preciso vivenciar com esses alunos para que eu tenha a minha própria opinião, entendeu? E aí ela meio que ela não se deixou ser influenciada, tal. E aí rolou. E os alunos eram totalmente diferentes do que ela estava habituada a trabalhar. Apesar de ambas serem escolas da periferia, mas aqui era uma carência totalmente diferente. E aí ela pegou aquela galera de um aluno enfrentar, eu vou destacar isso daqui. E aquele, então tá bom. Vamos começar. Aí começou aquele diálogo, vai tacar? Tudo bem, pode tacar, pode ir. E ela quebrou aquilo que existia ali, aquela barreira entre aqueles alunos que todos os professores, tipo, odiavam, por achar que são alunos péssimos, crianças, né? Porque era da 4ª série, são crianças. E aí ela quebrou essa barreira. E ela ganhou a confiança desses alunos, porque para ela era importante fazer diferente. Ela não queria ser influenciada por aqueles profissionais que trabalham há anos ali e já tinha uma visão ruim dessas crianças. Não, eu quero ter a minha própria visão e eu vou fazer o trabalho do jeito que eu sempre fiz. E foi o que ela fez. Né? Ela só ficou um ano aqui, porque era esse processo de transição, porque é concursado, sabe esse negócio. Então, ela tem essa coisa, não, tipo, ser é um aluno ruim. Para mim, isso não vai ser um obstáculo. Eu vou te ensinar, eu vou ter a mesma dedicação que eu vou ter para aquele aluno que está mais acessível. E ela vai ter esse mesmo amor, ela vai fazer negócio com a mesma perfeição, sabe? E aí, essa visão que eu tenho. Mas aí o filme é com ela, sobre ela mesma, né? Não é sobre professores que têm uma vocação e têm uma atitude diferenciada em relação a essa vocação. O seu foco é acompanhar a sua irmã. Isso não seja um problema, tá? Só estou entendendo qual é o recorte. Não é isso, não. Assim, tipo, no ano passado eu cheguei a gravar alguma coisa com ela e tal, mas não é isso. Na real, é onde ela trabalha, só que eu iria abordar e seriam com 4 professores. Ela, a coordenadora e mais outros 2 professores. Tem um professor que dá aula lá, que no caso ele é homem, né? Tipo, que já foge um pouquinho dessa coisa, né? Porque, sei lá, eu acho que ele só tem ele mais um outro. Na escola aqui tem não sei quantas professoras, são 2 homens. Né? Enfim, e ele é um cara que já passou da época dele se aposentar, mas é aquele cara que quando você começa a conversar com ele começa a falar do amor que ele tem por dar aula e o cara começa a chorar.
ele fica extremamente emocionado. E, tipo, o pai dele não queria que ele fosse professor. Ele foi ser professor escondido do pai dele. Né? Então, e aí aquele cara que ele vai até para a escola, assim, que ele curte, tipo... eu ainda estou falando toda a história do cara, né? E que aí tem a coordenadora, que tem toda essa linha, assim, também de, tipo, essa coisa da dedicação mesmo, assim, tipo, eu repito muita parte da dedicação, mas talvez é porque eu tive alguns professores que eu não via muito o que eu vejo hoje em dia, a vez com eles lá, as vivências, assim, né? Tipo, você não é só um número, né? Tá bom, você apareceu aqui, eu te dei presente, se você quer aprender, você aprende, se você não quiser aprender, você não aprende. Não, é importante que você aprenda. E, assim, ela me contou uma história. Ela falou assim que tinha um aluno que todo mundo achava que esse aluno tinha uma dificuldade de aprendizado, né? Especificamente matemática. E aí se rolou uma prova e era meio que não podia ser na sala de aula, assim, né? Aí em lugar separado. Aí ela pegou e foi explicar lá para ele o que da prova. Só que aí essa criança, ela fez a conta ao contrário. E aí ela ficou curiosa com aquilo, né? Tipo, o jeito que ela fez a subtração. Aí ela perguntou para ele o porquê, né? Aí ele falou assim, mas assim não é mais fácil, porque aí eu já começo, aí eu já faço assim, aí eu já sei o resultado. Era um jeito lá que ele fez, entendeu? E para ela, aquela era a maneira mais difícil, mas para ele era a maneira mais fácil. E aí ela começou a observar esse aluno, conversou, foi conversando com os outros professores, falou assim, a gente precisa mudar o nosso olhar. Porque quando a gente diz que o aluno tem dificuldade, como que a dificuldade é do aluno, a dificuldade é nossa de mudar o nosso método, porque aquele aluno não é igual aos outros 30 da sala, né? E aí ela falou assim que ela está sempre fazendo isso, e é a necessidade de estar estudando, de aprender um novo conhecimento para passar para esses alunos, para passar para os professores. Apesar de ela ser coordenadora, ela tem essa vivência ali com os alunos, ela faz questão de ter essa interação, de participativo, né? E aí eu acho, tipo, muito produtivo, assim, você vê um retorno, né? Assim, e eles falaram assim que, tipo, foi muito positivo, apesar de ser online, apesar de ter sido toda essa bagunça que a gente vem vivendo, assim, eles tiveram um saldo muito positivo com esses alunos, assim, né, lá da escola, assim, o aproveitamento foi bom, assim. Uhum. Não foi uma coisa assim para falar assim, não, foi péssimo. É uma escola assim que ela tem uma nota muito boa, né? Eu não sei como é que chama as notas aí, né? É uma escola Assim, pública. me dá uma sensação de ser um documentário que traz perspectivas, né? Acho que um pouco uma busca de sentido, né, Neta? Porque é uma área muito desvalorizada mesmo, se ganha muito mal, tem muitos problemas, todo mundo despeja o problema na escola, né? Problema chamado filho, às vezes, muito bem. Exatamente. E os professores recebem essa carga toda. Por um lado, é assim, é um lugar que faz todo sentido do mundo estar, quem está buscando fazer algo de produtivo e positivo no mundo, né? Porque você está lidando com seres humanos em formação, e não tem nada mais maravilhoso do que isso, né? Mas, por outro lado, se você não experimenta esse sentido em você e está mais focado na desvalorização, né, profissional e tudo mais, não, assim, não é disso que vai vir o estímulo, né? Então, essa coleta de estímulos de um outro lugar, que é o que faz justamente você até ter vontade, né, de superar as dificuldades todas, sejam elas em sala de aula, online, porque sempre vai ter, né, um país que está tendo a sua educação massacrada, assim como os artistas, né? Então, guardadas as devidas proporções, lógico, são coisas diferentes, mas é a mesma coisa, a gente está criando porque a gente não consegue não criar. Não existe estímulo nem nesse momento, né? Então,
não deixa de ser um filme sobre o sentido, né, das coisas e o quanto também a gente fica, ou a gente vai esperar receber os louros, né, o ouro pelo nosso trabalho, ou a gente vai fazer porque é o que a gente veio fazer e eu não posso morrer sem fazer isso. Né? E aí eu vou fazer ficar bom, porque se eu tenho que fazer, eu vou fazer ficar bom, porque é o que eu vim fazer. E eu só vou estar bem se eu realizar isso que eu vim realizar. Queira o governo ou não. Gente, ela tá muito doida, minha gata. Gente, ela tá muito louca, ela tá dando uns piques aqui. Acho que ela sentiu que eu falei dela. Hoje ela tá, aqui tá. Aqui tá subindo. Desculpa, gente. Ela tá muito maluca. Mas, enfim, é um filme que pode ser muito inspirador, né? Mas que é muito legal não deixar de falar das contradições. Porque a gente tende aí, fazendo um pouco a linha, né, dialética, quando a gente tem pessoas que têm atos tão heróicos, a gente tende, às vezes, a romantizar também, né? Ou exaltar, e claro, Exato, tem é que ser algo que eu não destacado e quero. exaltado, mas é muito bom, é muito importante não transformar essas pessoas em super-heróis, sabe? E o jeito de fazer isso é mostrar também os momentos em que a pessoa está no buraco, né? E que tem dia que desanima, tem dia que você fala, meu, hoje eu quero cortar uma cabeça aqui, entendeu? Porque não estou viajando. Porque a gente passa por isso o tempo todo, né? E aí eu não sei se você quer fazer isso ou não, mas isso traz profundidade para as pessoas também. Não fica aquela coisa desse motivacional coach, sabe? E trazendo exemplos de superação, assim, Não, não que eu eu acho que isso sei, seja pouco, tá? Eu não estou desprezando, não, porque realmente tem atos que são louváveis mesmo. Você fala assim, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu? E é legal você ver, né? Para ter inspiração. Mas tomar um cuidado para não cair nessa coisa, vamos, gente, olha, é possível, porque e menosprezar todas as dificuldades do caminho, porque a gente, né, também estava, não é à toa, né, grande, tudo faz sentido, né? Conversa que a gente estava tendo aqui. Verdade. A gente está aqui nessa janela, vocês me veem aqui, assim, o que a gente vive fora desse quadrado? O que a gente vive fora da sala de aula, né? Quais são os fantasmas que a gente tem que encarar diariamente, né? Para poder estar aqui. E se eu estou aqui bem, sorrindo, ou sei lá, ou aqui, eu consigo estar aqui e não estar pensando, né, no que me faz sofrer, mas também existe o que me faz sofrer, né? E essas coisas coexistem. Então, talvez seja interessante falar um pouco disso também, sabe? Até para contrastar com o heróico do ato. Né? Porque, não é só flores, né? É. Tem muito espinho aí no meio do caminho, né? E aí aproxima também das pessoas que estão no momento desse e vão olhar para um filme desse e falar assim, para ela é fácil porque papapá. Ou essa escola é fácil. Não, né? Não é, eu também estou atravessando as mesmas coisas, né? Enfim, é só para dar um pouco de contorno aí, e talvez seja interessante para não. E também, se quiser transformar a personagem numa heroína, não tem problema nenhum, Não né? quero. Até porque também tem esse aspecto heróico mesmo. Mas eu acho que por uma questão de não distanciar do humano, para que realmente a pessoa, todo mundo possa olhar e falar assim, nossa, essa menina está passando pelo que eu estou passando, só que ela achou um caminho aqui. Mas ela não é diferente de mim, ela não é melhor que eu. Ela só encontrou um caminho que eu também posso encontrar, né? Então, é diferente daquela pessoa que está sempre sorrindo e é inabalável. Porque essas pessoas, hoje em dia, elas não criam conexão, porque está todo mundo quebrado. A gente tem que se conectar com quem está quebrado e, mesmo quebrado, acha um jeito de se colar, sabe? Não é, não é uma pessoa que é inquebrável. Não existe ninguém que seja inquebrável.
Não mesmo. Existe alguém que conseguiu colar pedaço e deu certo, entendeu? Sei lá. E o que que dá cola, né? E o que que dá cola hoje? O que que te faz colar os seus pedaços? Então, assim, um pouco partir... É que nem que você parte do pressuposto que o racismo é estrutural, o machismo é estrutural, e que todo mundo é racista e machista, e a gente está desmontando, né? Uhum. Uns mais, outros menos, mas você já parte de um pressuposto básico que todo mundo é, então já para com essa discussão de, mas será que eu sou? Sim, você é, eu sou, todo mundo é, né? A gente está desconstruindo. É a mesma coisa, está todo mundo fodido, quebrado, entendeu? Está todo mundo massacrado. Quem vive no Brasil hoje está massacrado, de alguma maneira. Quem não está, está delirando, entendeu? Porque mesmo que você fala assim, essa pessoa não está porque ela tem lá o dinheiro, ela tá... mas não tem como, gente, a gente está interconectado. Você pode estar ali numa mansão de luxo, em algum lugar você sente que algo de errado não está certo, entendeu? Agora, a questão é se você vai olhar para isso e usar isso para ir ladeira abaixo, né? E às vezes não é porque a pessoa escolheu, ela realmente não, né? Um desequilíbrio vai levando ao outro, em função também do individualismo crônico que a gente vive, né? Mas estar numa escola, eu acho que pode ser ao mesmo tempo desesperador, gatilho para crise de ansiedade e pânico, com todas as justificativas do mundo, e também um motivo para você se reerguer, né? E as duas coisas simultaneamente, não é uma coisa ou outra. Então, como você lida com uma realidade que, ao mesmo tempo, tá te colocando frente a frente com todas as questões sociais diariamente, não tem como você olhar para o lado e falar, lá, tralalá, isso não está acontecendo, porque tem os alunos na tua frente passando por aquilo, você tendo que lidar com essa questão, então não tem como fugir da realidade. E, ao mesmo tempo, é um campo em que algo pode ser feito, mas tem um limite para isso também, né? Então, como é que você aceita o limite circunstancial, que não quer dizer que esse limite não pode ser sempre ampliado um pouquinho, você pode sempre caminhar com ele um pouquinho, né? Mas nesse momento é o que temos. Então, tem uma coisa muito legal, eu estudo magia, né? E Você está fazendo primeiro, varinhas ainda? eu faço ainda, mas muito pouco, mas eu estudo mesmo magia. E o primeiro passo para a alquimia, né, para que a magia seja feita, é a aceitação. Primeiro você recebe, você aceita. Aceitar é olhar para a realidade e falar assim, é o que temos. Né? Aceitar não é se conformar, é só aceitar. É falar assim, ok, é o que temos. Não é falar, não, isso não está acontecendo, não, isso não deveria estar acontecendo. É assim, é o que temos. Aí você consegue começar a fazer alguma coisa a respeito disso, que aí é a transformação. Mas enquanto você não aceita, e falar é muito fácil, né? Mas aceitar e não colocar energia em negar ou em resistir, aceitar é falar assim, ok, é a partir daí que eu vou. E é muito difícil fazer isso. Né? E quando a gente aceita, a gente consegue fazer alguma coisa com aquilo. E aí a gente vai muito longe e pode ser que o que é feito vai fazer com que a realidade se torne radicalmente diferente, mas não porque eu neguei, mas porque eu aceitei. É um movimento que parece contra-revolucionário, entendeu? Mas, na verdade, é o que consegue, porque muito do que se coloca como revolução ou rebeldia é a negação. E você gasta muita energia em dizer que aquilo não deveria estar acontecendo, ao invés de você estar realmente fazendo alguma coisa. Aceitação, então, primeiro passo. E eu vejo que quem está fazendo magia, porque isso é magia, né? Quem está conseguindo transformar a realidade. Porque magia é isso, você transforma a realidade. Quem está conseguindo transformar a realidade apesar das condições, é porque, não é que apesar das condições, é porque é parte das condições. A gente parte do que tem. Ano passado eu machuquei meu pé, e aí eu tive uma dificuldade imensa, assim, de aceitar, porque, para mim, como eu machuquei meu pé e eu tenho que ficar sem fazer o que eu estou acostumada a fazer. Enquanto eu não olhei, não, você tem que aceitar
ou o seu tratamento não vai para frente. E só a partir do Não. momento que eu tive uma conversa séria comigo mesma, foi que o negócio fluiu, mas eu fiquei assim, tipo, 9 meses fazendo fisioterapia, mas os 3 primeiros meses eu não aceitava, assim, eu estava muito brava assim, comigo por isso ter acontecido. É. E é real. Quando você É o aceita que aceita, dói menos, né? É, aceita que vai mais rápido também. mas eu tive que tomar um esculacho da fisioterapeuta e eu fiquei pensando em tudo que ela me escreveu. Eu falei, não, ela tá certíssima, né? Não é ela que tem que se importar, ela tá com o trabalho dela. Eu que estou aqui com mimimi, tipo, não, aceito, já aconteceu, não posso fazer mais nada. Além de aceitar e fazer o tratamento do jeito que tem que ser feito. Ou seguro por ficar com as consequências. Mas parece que, tipo, sei lá, assim, virou uma chave, assim, a partir daí o negócio começou a fluir. É isso aí, Neto. Me parece que esse filme vai muito por aí também, sabe? Uhum. Mas é isso, gente. Já achei que a aula ia ser curta no fim, agora já passamos do tempo, né? Ai, esta mineira que gosta de falar. Mas foi Você é ótimo, mineira? professora. Você é É, mineira, Cláudia? eu sou Mineira Nossa, de, mineira de onde, mineira. professora? Juiz de Fora. Juiz de Fora. Juiz de Eu tô com Fora. o Já estou professor aqui lá há no muitos Senai que é de anos, Minas. mas eu me considero mineira até morrer. Certo, claro. Olha, Eu amo Especialmente Minas, esse Cláudia. papo. Hum? Acho que em outra vida eu nasci em Minas. Ai, Eu sou apaixonada por Minas. tô com saudade lá Pra lá daquelas sempre volto montanhas. com energia muito boa. é, é. Vamos fazer o print do sorriso, nós aqui? A Neta eu sei que já tá rindo. Era que Eu ela tô rindo, falou, tá? Ela já tá com o sorrisão bonito dela. pelo Vamos nós amor. três aqui. 1, 2, 20. Aê! Ô, Mário, fez um sorrisão bem. É, Mário Hoje tava não de foi. Alan. Hoje ele não fez de capa de review. O Mário tem feito umas Só assim. faltava botar o chapeuzinho de lado, assim, tipo Ah, Clark Gable. Mário agora só encarou a câmera e Olha deu um lá, sorrisão. É, bem assim, ó. olha lá. Boa, boa. Ó, hoje foi 2 frente do sorriso. Vou Ai, mandar os ai. 2. Beleza, professora. Então tá bom, Brigadão, viu? queridos. Muito obrigada. Obrigado, Boa noite Cláudia. para vocês e bom restinho de semana, né? Valeu, gente. Boa noite Para para vocês todos. também. Boa noite, Beijo. Neta. Meu outro. Tchau, tchau. Ô, Mário.